Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Osório da Silva, eu sou acadêmico do quarto ano do curso de Odontologia e junto com a professora Letícia Medeiros, nós desenvolvemos um trabalho, uma revisão de literatura sobre a osteonecrose dos maxilares induzida pelo uso de bifosfonatos. Então eu vou falar um pouquinho e bater esse papo com vocês para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Bom, de início, nós vamos entender o porquê falar sobre esse tema, né? Qual é a relevância desse trabalho. A odontologia, assim como as outras áreas da saúde, ela tem uma interação medicamentosa com os procedimentos constantemente. Então, nós utilizamos de medicação no nosso dia a dia clínico. Só que, às vezes, o nosso paciente que chega até nós, ele não faz uma medicação que nós indicamos a ele. Pode ser por outro profissional, principalmente os profissionais da área da medicina. E aí, quando esse paciente ele vem para nós e nós fazemos uma boa anamnese, nós conseguimos identificar qual é essa medicação e qual é o cuidado que nós vamos ter dentro da área da odontologia para esse procedimento que o paciente vai realizar. E é aqui que vai morar o perigo sobre a osteonecrose induzida pelos bisfosfonatos. Como é que funciona de uma forma simplificada para que você consiga entender? Nós temos a nossa estrutura óssea. Nós temos as células que são formadoras, as células que são do processo de reparação óssea. Então nós temos um equilíbrio entre osteoblastos, que são as células que irão formar esse osso, né? Nós temos os osteoclastos, que são as células que vão reabsorver esse osso, e nós temos os osteócitos, que vão funcionar de uma maneira mais simples para um equilíbrio entre essas células. O desequilíbrio ocorre quando nós temos um passar dos anos, uma doença óssea, ou, por exemplo, uma doença de Paget, uma osteoporose, uma metástase óssea ou até um câncer ósseo. Essas células vão acabar entrando em desequilíbrio. Então, ao invés de eu ter osteoblastos formando osso e osteoclastos reabsorvendo em equilíbrio, eu vou ter uma alta de osteoclasto reabsorvendo osso e uma baixa de osteoblasto formando osso. E é aí que nós vamos encontrar geralmente aqueles idosos ou aqueles pacientes oncológicos com o osso mais fragilizado, pacientes que caem, se machucam com muita facilidade. Só que daí, esse paciente que faz esse tratamento, para esse tipo de doença, enfim, de acometimento, vai entrar geralmente com o uso de bifosfonato. Então, o que o bifosfonato vai fazer nesse paciente? Ele vai pegar esse osteoclasto que está em alta e esse osteoblasto que está em baixa e tentar trazer um equilíbrio. Então, o paciente vai voltar a ter uma força no seu osso, na sua estrutura das células ósseas, de uma maneira bem simplificada para vocês entenderem. E aí nós vamos trazer um equilíbrio de volta para esse paciente. É uma medicação realmente fantástica, com estudos que não são tão antigos como nós imaginamos, mas com estudos que são muito legais e eficazes. Porém, o perigo ele vai morar quando nós iremos para o nosso âmbito odontológico. A Associação Americana de Estudos de Bucomaxilo identificou que, através do seu último Guidelines em 2014, que esses pacientes, quando eles fazem o uso de bifosfonatos e eles vêm para os procedimentos odontológicos, nós teríamos que ter alguns cuidados maiores ou, em alguns casos, não realizar o procedimento. Por quê? É verificado que o suprimento sanguíneo ósseo de irrigação para esse osso que nós iremos tratar no nosso paciente ou para um procedimento simples, como uma exodontia com um tratamento de osteotomia, irá causar no paciente um dano tecidual, que é normal em um procedimento cirúrgico, porém que ele não vai ser reparado como seria de uma forma normal. Ou seja, nós iremos fazer a nossa cirurgia normalmente, sem perceber que esse paciente utiliza de bifosfonato, ou por ele não ter dito para você, ou por ele achar que não faria sentido dizer para você. Muitas vezes o paciente tem em mente que eu fiz um tratamento há um ano atrás, isso já não faz tanto sentido para ser dito agora. E muito pelo contrário, nós vimos que utilizar bifosfonatos por 2 anos se torna prejudicial, mas a partir de 2 anos, em média de 3 anos, se torna extremamente perigoso e nós precisaríamos ter um cuidado maior. Por isso, a intenção do nosso trabalho é que o cirurgião dentista tenha uma atenção maior quando receber o seu paciente, realize uma anamnese bem detalhada e explique para o paciente que ele pode haver alguns riscos nesse procedimento ou que às vezes nós precisaremos aguardar esse procedimento para ser realizado depois do fim do tratamento. Muitas vezes nós precisaremos organizar isso para o paciente para que ele entenda qual é a diferença de fazer um procedimento agora ou ter que fazer depois. No caso de pacientes oncológicos, o ideal é nós realizarmos todos os procedimentos possíveis antes para que não façamos procedimentos invasivos depois que ele iniciar o tratamento com a medicação. De forma resumida e breve, esse é o meu trabalho. Espero que você desperte o interesse para saber um pouquinho mais sobre interação medicamentosa e que você possa ser um profissional que realmente trata seu paciente com carinho e oferta a ele o melhor possível dentro das suas possibilidades. Obrigado.